queridos alunos, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao assunto da segunda unidade, certo? Que é o primeiro assunto foi a chegada dos portugueses no Brasil. Vocês assistiram o vídeo? Conseguiram responder as atividades? Deixe isso no comentário do vídeo, tá certo? Para a professora conseguir acompanhar. Hoje, certo? A gente vai falar sobre períodos históricos, tá bom? O Brasil, ele passou por 3 períodos históricos, né? Ele foi subdividido, que foi o pré-colonial, o período imperial e o período republicano, tá certo? O período pré-colonial, ele foi de 1500 até 1534, certo? E ele teve alguns destaques, né? O que destacou desse período, o que teve maior relevância foi o extrativismo do pau-brasil, a mão de obra indígena, o escambo. O que era o escambo? Escambo era a troca de mercadorias entre os indígenas e os portugueses. A feitorias e armazém, a exploração do litoral. Lembrando que o interesse maior dos portugueses se mantinha no Oriente e no comércio de especiaria. Vocês lembram quais especiarias? O cravo, a canela, a gengibre, o sal, tá certo? O primeiro período da pré-colonial no Brasil, de 1500 e 1532, eles estabelecimento de feitorias e o tráfico, o trabalho escravo indígena. Naquela época, né, você lembra que o primeiro, quando os portugueses chegaram no Brasil, tinha aqui os indígenas e esses indígenas portugueses tentaram escravizar. Então, no primeiro momento, teve o trabalho escravo indígena. Aí, depois desse período, né, Portugal organizou expedições. Por que expedições? Porque o Brasil, o litoral do Brasil é muito extenso e ele queria abrir caminhos, estradas, mapas e conhecer melhor o que tinha no Brasil. Então fez a primeira expedição exploradora em 1501. Ela foi comandada por Gaspar Lemos, verificou que o Brasil não era uma ilha e passou a chamar de Terra de Santa Cruz. Descobriu a existência do pau-brasil, deu nome aos acidentes geográficos, Cabo Frio, Cabo de São Roque, entre outros. Foi acompanhada por Américo Vespúcio. A segunda expedição foi a expedição Guarda-Costa, que foi de 1516 a 1526. Comandada por Cristóvão Jacques. Foram organizados para combater os franceses e holandeses que roubavam para o Brasil no litoral brasileiro. A expedição colonizadora, que foi de 1530, ela foi feita por Martim Afonso de Souza. Ele veio para iniciar a colonização no Brasil, iniciou a plantação de cana-de-açúcar, fundou a vila de São Vicente em 1532. Nessa expedição ele trouxe com ele semente, plantas, animais, ferramentas, animais domésticos também. A história do Brasil, período colonial. O período colonial teve como destaque os conflitos entre brancos e índios, o processo de escravidão dos africanos, valorização da produção açucareira. Açúcar era considerado artigo de luxo na Europa. A cultura da cana-de-açúcar foi responsável pelo povoamento do litoral brasileiro. Aqui está uma foto, né, das vilas e cidades durante o período colonial. O período imperial, ele foi de 1822 a 1889. Ele teve o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. O primeiro reinado foi de 1822 a 1831. O período regencial de 1831 a 1840 e o segundo reinado que foi de 1840 a 1889. O período colonial teve como algumas coisas que impactou nesse período, que foi a criação de algumas coisas quando Dom Pedro veio para o Brasil, né, com a família. Então eles criou algumas coisas, como o arquivo militar, a imprensa régia, o Banco do Brasil, a fábrica de pólvora, o jardim botânico, as escolas de medicina, museu, biblioteca reais. Você lembra que naquela época só a classe que tinha dinheiro ou que era considerada elite podia frequentar a escola. Então era a única que sabia ler. Então por isso que as bibliotecas eram chamadas bibliotecas reais. A Academia de Belas Artes, entre outros.
Nesse período teve os acontecimentos importantes foram a independência do Brasil e a extinção da escravatura, através da Lei Áurea. O período republicano, que é de 1889 até hoje, encontramos-se no período republicano. Ele teve no período republicano a República Velha, que foi de 1889 a 1930. É um período que foi governado por 2 presidentes, né? Um militar, o Marechal Deodoro da Fonseca, que ele governou de 1889 a 1891, e o Marechal Floriano Peixoto, que ele governou de 1891 a 1894. Em 15 de novembro houve a proclamação da República e colocou, né, um fim no período imperial e iniciou o período republicano, que permanece até os dias atuais, como eu já falei. O que é república? A república é quem governa é o presidente juntamente com o parlamentar ou o Congresso Nacional. O primeiro presidente do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Hoje vivemos num sistema presidencialista em que o republicano, em que a gente a 4 anos elegemos um presidente. Vocês ainda não têm idade de votar, mas papai, mamãe, tios maiores de 18 anos já votam, tá certo? Aqui uma atividade. Vamos para a atividade. Este assunto está no livro de História na página 33 e 34. A atividade está no livro de História na página 34 e 35. A todos os meus alunos, um abraço. Escola e família, uma parceria perfeita.